Bom dia a todos, graça e paz, um abraço para você e sua família. Tiago, capítulo 4, versos 7 e 8, nos coloca um lema de todo cristão. Diz assim o texto: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Basicamente são três ações que devemos ter com relação a Deus e ao diabo. A primeira, diz o texto, que nós devemos nos sujeitar a Deus. A ideia é colocar a nossa obediência debaixo da vontade de Deus. Seria estar sempre pronto, alerta, em atenção para cumprir a ordem e a vontade de Deus. Esse é o princípio cristão fundamental. Depois ele vai dizer que nós devemos resistir ao diabo. A palavra resistir aqui é colocar-se contra, é opor-se, é ter como inimigo. E é interessante porque o verbo traz um imperativo urgente, ou seja, isso é para ser feito agora, de maneira bem objetiva. O diabo é o nosso inimigo, nós devemos lutar contra ele a todo instante. Paulo diz que militamos carne e espírito, a nossa luta não é contra pessoas, contra homens, a nossa luta é contra o nosso eu interior e também contra o próprio Satanás, contra potestades que habitam na criação de Deus e que se rebelaram contra Deus. Portanto, há um grande desafio, nós devemos nos opor contra Deus, lute contra o inimigo, vença as tentações, não ceda ao pecado. É o que ele vai dizer em seguida, quando ele coloca, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. É lógico que é Deus em Cristo que nos purifica, mas a luta nossa em permanecer limpo. E a terceira ação que é colocada aqui é chegar a Deus. Verso 8 começa falando sobre isso. E aqui chegar é interessante porque chegar é estar perto, tão perto como a distância da mão, onde a mão pode chegar para alcançar e tocar. Então nós devemos nos aproximar de Deus de tal forma que podemos sentir o seu toque, o calor. A proximidade nos aquece, nos conforta, nos exorta, nos anima. Portanto, são três ações que devemos ter ligadas a Deus e também ao diabo. Primeiro, sujeitar-nos a Deus, colocar-nos sob a obediência dele. Segundo, resistir ao diabo, ou seja, tê-lo como nosso inimigo imediatamente. E a terceira é chegar-se a Deus, estar tão perto quanto a distância de uma mão. Assim, com certeza, fazendo isso, estaremos cumprindo a meta cristã, o lema do cristão. Chegar a Deus, resistir ao diabo e submeter-se à obediência de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Ó Pai, sabemos que o Senhor é um Deus grande e poderoso. Por isso louvamos e exaltamos o Senhor. Sabemos também, ó Deus, que o inimigo é astuto e está ao nosso lado para nos fazer cair. Muitas vezes se apresentando de forma pacífica, bondosa, mas com certeza nos levando para baixo, para o pecado, para a queda, para longe do Senhor. Queremos estar, Deus, à distância de um abraço, de uma mão do Senhor, para ser confortado e consolado, ou quem sabe até ser corrigido, mas estar próximo do Senhor. Dá-nos esta graça de cada dia mais sermos servos obedientes ao Senhor, resistindo assim a Satanás, estando próximo de Cristo Jesus. Que hoje seja este dia de proximidade do Senhor e de obediência à Tua Palavra. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Compartilhe conosco nas mídias sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube, Igreja Presbiteriana de Utinga.